Om Sadashiva Samarava Shankaracharya Madhyama Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagane Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Sadguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro de experiência e conhecimento. O James ele vai respondendo tópicos generalistas sobre o Vedanta. Alguns desses tópicos aprofundam bastante até chegar ao conhecimento final, que às vezes é conhecido como a Jatavada, né? Que só há ser, não há nada além disso. Né? Então, como dizia o Papaji, que era um professor que não era do Vedanta, não tinha o método, mas o Papaji dizia que nada nunca aconteceu, já que tudo é visto como consciência. Porém, o Vedanta não trabalha assim. O Vedanta ele tem um método próprio, testado ao longo de milhares de anos, né? E a base dele são os textos do Upanishad, que são os textos não duais mais antigos que se tem notícia no planeta. Né? Ninguém sabe quando os Upanishads surgiram. Porém, o Bhagavad Gita, que remonta aí a mais de 2000 anos antes de Cristo, segundo estimativas, cita, né, muitas vezes, textualmente, vários Upanishads. Então, é com base nisso que ocorre o ensino do Vedanta. Agora, o ensino do Vedanta, ele é aplicável no seu dia a dia. Na verdade, vou ser sincero com vocês, o único, exclusivo e autossuficiente mérito do Vedanta é que ele é aplicável. Né? Então, o Vedanta ele se destina a que você examine a sua experiência cotidiana, você passa a ser um conhecedor da experiência mais do que aquele que busca a experiência, de modo a que a sua verdadeira natureza seja evidenciada por si mesma nesse dia a dia, né? Uma vez que os obstáculos a isso sejam removidos. Remover obstáculos é o que existe em qualquer meio de conhecimento, seja ele o Vedanta ou qualquer outro. Já que você consciência, é autorrefulgente, autoevidente, não precisa de nada para evidenciar você, mas precisa de que os obstáculos sejam evidenciados. Então, isso é intransferível, do mesmo modo que a compreensão de que você é consciência é intransferível, a remoção dos obstáculos é intransferível também. Então, principalmente com relação aos obstáculos mais pesados de natureza tamásica, principalmente rajásica, o percurso muitas vezes é desconfortável, né? Ele às vezes é muito árduo, dependendo do vínculo, da intensidade de vínculo que um determinado investigador tem em relação a algum aspecto. Quando o vínculo ele é mais assim sutil, satívico, ele pode até representar um grande obstáculo, mas ele não incomoda muito, né? Então, na verdade, o que pega muito nas pessoas são os vínculos tamásicos e rajásicos. Esse é o motivo pelo qual você vê que o Vedanta tem um certo pequeno apelo diante de uma quantidade maior de adeptos, por causa desse trabalho que existe, né? É um trabalho inevitável. E ele não tem como ser contornado. Mais cedo ou mais tarde, Ishvara, o campo dármico, traz aos estudantes os obstáculos dos quais eles precisam estar cientes. Então, aqui tem um recurso que é muito usado no Vedanta. Algumas pessoas criticam, mas é porque elas não entendem que elas estão usando o método. É isso aqui, ó. Quando você não tiver autoconfiança, assuma que você é o ser, assuma, e deixe que a experiência confirme isso. Se você não estiver ciente realmente de que você é o ser, de que você não é uma pessoa, de que você não tem um centro físico e mental definido, você não tem centro nenhum, você é aquilo onde tudo ocorre, quando você não tiver
essa autoconfiança, você dê um crédito à escritura e assuma que você é o ser e haja como tal. Você finja de verdade. Fingir de verdade é melhor do que fingir de mentira, já que é a verdade mesmo. E você vai ficar pasmo ao descobrir que fingir de verdade é muito fácil. A única coisa que vai te atrapalhar de fingir de verdade é a sua descrença na sua própria verdade. Então, você vai assumir isso e você vai ser um bom ator, né? Você vai se comprometer a ser um ator de primeira. E você vai ficar perplexo ao ver que a experiência vai confirmar esse seu pseudo-fingimento, né? Ao passo que a experiência, com o passar do tempo, denuncia todos os seus fingimentos reais, isso que não é um fingimento real, ele vai ser apoiado pela realidade. Mas é preciso insistir, né? Não esqueçam de insistência. Não esqueçam desse aspecto de insistência, já que as inércias, né, dos condicionamentos são muito fortes e os condicionamentos, como a gente já falou várias vezes aqui, eles têm expedientes de autopreservação, como tudo que existe no mundo, né? Então, James começa assim: o mundo espiritual nada mais é do que dezenas de milhares de pessoas que sabem que são ser, sabem mesmo. Muitas pessoas sabem que são ser, mas que carecem de confiança nisso porque acreditam que não o experienciam a cada minuto. Elas acham que não estão experienciando ser a cada minuto. Elas estão certas, elas não estão experienciando ser a cada minuto, no sentido estrito de que a gente entende experiência. É porque elas têm uma ideia de experiência, né? E o Vedanta define experiência também. Então, qual o problema aqui? Elas pensam assim porque foram seduzidas pelas histórias de epifanias surpreendentes, que supostamente libertam as pessoas. Epifanias essas que associam liberdade a uma experiência em particular, uma experiência transcendental ou uma experiência não dual. Sempre experiência, né? É um momento, esse é o mito da iluminação, né? É um momento, é um acontecimento, em geral grandioso, tem que ser, né? Imagina um Giva imaginar com um acontecimento ordinário comum, né? Ordinário comum já tem a vida, o Giva nunca vai perder tempo imaginando uma coisa tão banal. É por isso que a iluminação, na verdade, ela é tão surpreendente, é porque ela é extremamente simples, chega a ser quase simplória. Um fato interessante sobre epifanias é que você sempre se sente terrivelmente livre quando elas estão acontecendo e acha que o sentimento deveria durar para sempre. Porém, isso não dura porque é uma experiência. Uma experiência é aquilo que vem à existência no campo dármico, perdura por um tempo nesse mesmo campo e nesse próprio campo ela chega ao seu fim. Então, enquanto uma epifania está durando, ela realmente é a mais espetacular das drogas, né? As impressões de falta de limites, amor total, incondicional, uma impressão impressionante de que aquele instante é completamente eterno ocorrem. Porém, isso não dura, isso caracteriza a experiência. Então, seja lá qual for a experiência, ela não vai durar. E, portanto, uma experiência não pode definir o autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele não é uma experiência. O autoconhecimento, do momento em que ele ocorre, ele não vai embora nunca mais, né? Então, a gente não pode definir o autoconhecimento como uma experiência. Nós preferimos defini-lo como um conhecimento, sempre disponível em qualquer situação e sempre firme, isto é, ele é sem dúvida, você não duvida. Às vezes, a chegada do autoconhecimento ela é tão simples que a mente condicionada, a parte condicionada duvida. Ramana Maharishi é um sábio, né, bastante consagrado nos meios espirituais, não era professor de Vedanta, mas era verdadeiramente um baita de um Gnani, completamente liberto. Ele dizia que nessa hora é comum que a mente duvide. É extremamente comum que a mente duvide, porque é simples demais e é inesperado demais. Mas isso é o que ele disse, né? O indivíduo tem que compreender aquela dúvida
à luz do quê? À luz dos ensinamentos pelos quais ele está passando. Então, os ensinamentos ajudam a pessoa a ficar no conhecimento, né? Elas ajudam a pessoa a compreender que o conhecimento chegou. Um fato interessante sobre epifanias é que você sempre se sente incrivelmente livre quando elas estão acontecendo. E a pessoa tem a impressão que aquilo vai durar para sempre, mas naturalmente não dura. O sentimento de permanência é simplesmente a interpretação da mente. Ele está falando aqui, interpretação da mente, é aquela parte da mente condicionada, né? A mente que define o jiva, ou seja, a mente pela qual o jiva está se definindo. O jiva se define por mente e corpo em geral. Então, essa parte, ela sempre interpreta, né? Ela interpreta com base aqui no passado, no condicionamento. Então, esse sentimento de permanência é a interpretação da mente a respeito do contato dela, da mente, com o reflexo do ser na mente naquele momento. Tá? A mente vai lá, o reflexo do ser naquele momento ele deflagra uma epifania e a mente condicionada ela interpreta aquilo como permanente. Tá? É porque o reflexo nesse ponto de uma epifania ele é muito potente. Então, ele abstrai o jiva da noção de tempo e espaço. Isso ocorre mesmo, né? Em muitas epifanias, a pessoa sente que o tempo parou. Tá? Isso é uma característica que pode ocorrer com várias epifanias, como se fosse uma sacada do jiva da dimensão espaço-temporal, né? Então, mas isso é meramente uma interpretação de uma mente condicionada o quê? Pelo tempo. Quando a gente fala de condicionamento, a gente fala do tempo, né? Na hora que essa mente, condicionada pelo tempo, ela entra em contato com esse reflexo intenso do ser, né, na própria mente, e nela mesma, ela depreende daquela experiência fenomenal que ela diz assim: o tempo parou, não estou vendo o tempo andar, ou então o tempo acabou. Tá? O conhecimento que ocorre nisso, nesse momento, ele é verdadeiro, mas falta confiança nele, né? Falta confiança porque essa pessoa não está usando um meio de conhecimento que possa conduzir, né, a visão dela daquela epifania de acordo com as escrituras. Se uma pessoa que tivesse uma epifania já tivesse bastante trabalhada pelas escrituras, ela não se perderia na epifania. Ela aproveitaria a epifania, mas, sobretudo, ela entenderia aquela epifania sob a ótica das escrituras. Aí, nesse caso, sim, a epifania seria uma experiência que poderia ser capitalizada a tal ponto que se tornasse um conhecimento. Alguns sábios passam por esses acontecimentos. A gente conhece Ramana Maharishi, a gente conhece Hafiz, o grande sábio sufi. Ele teve um vislumbre da verdadeira natureza dele num átimo de segundo, e aquilo virou um conhecimento para o resto da vida dele. Hafiz era um sábio consumado, né? Já era uma alma completamente pronta para isso, e uma vez em contato com aquela experiência, ele já tinha uma base ali do ensinamento sufi, e aquilo ficou nele para sempre. Mas, em geral, não é assim que ocorre. Em geral, o que ocorre é que a pessoa que passa pela epifania, ela fica maravilhada com aquela epifania, ela perde a capacidade de compreensão naquele momento, ela se entrega à epifania e aquilo não vira um conhecimento. Então, falta confiança nesse conhecimento. Por quê? Porque essa pessoa não está trabalhada, né? Ela não se deteve numa escritura, não se deteve na palavra de um professor que pudesse tornar ela apta a transformar o ocorrido numa epifania, numa evidência do que ela é. Não que a epifania seja uma evidência do que ela seja, né? Uma epifania dessas indica a ilimitação, as características do que ela é. É isso que essas epifanias fazem. Então, isso tem que ser olhado adequadamente, senão a pessoa se perde na experiência e, o que é pior, fica querendo viver aquela experiência de novo, né? Então, a pessoa fica viciada no êxtase místico. É o que o Ramana Maharishi uma vez disse para um buscador que foi procurá-lo. O Ramana ouviu e disse assim para ele, disse: olha, o maior obstáculo que você tem aí é o êxtase místico,
porque era um buscador que tinha desenvolvido uma vássina e uma capacidade de entrar em êxtases místicos, né? Mas isso atrapalhava o reconhecimento dele como aquilo onde o êxtase místico ocorre, né? O conhecimento é verdadeiro, mas falta confiança nele. Se esse é o seu caso, o Vedanta recomenda que você assuma que isso é a verdade e viva como se fosse a verdade. A experiência irá confirmar isso para você. O que acontece ou não acontece irá convencê-lo de que o que você sabe é verdadeiro. Então, nesse sentido, você pode necessitar de algum tipo de validação experiencial, tá? Contanto que aquilo que a gente falou, né? Contanto que você interprete, né, essa experiência à luz das escrituras, para que ela funcione como uma validação experiencial. É preciso sempre contextualizar as experiências humanas. Nós fazemos isso o tempo todo na nossa vida, só que fazemos isso o tempo todo com base na visão egóica. E a visão egóica, naturalmente, quando ela valida uma experiência, ela é um grande atribuidor de culpas. Ou atribui culpa aos outros ou a si mesmo. Esse é o mecanismo predileto do ego para atuar. Mas repara que sempre tem uma contextualização. Na hora de você validar uma experiência como o que você é, baseado no conhecimento, você precisa de um panorama, precisa de uma pintura, de um quadro também. E esse quadro, essa orientação, essa bússola, né, esse mapa, são as escrituras, né, devidamente ilustradas por um professor gabaritado. Tá? Então, isso aqui é fingir de verdade. Finja de verdade que é assim. Né? E você acaba tendo validação. Né? Às vezes a pessoa precisa de uma experiência de pico, a maior parte não precisa de nada disso, né? E muitos nem passam por isso. Mas como nós temos muitos sábios, né, que passavam por isso com frequência, por uma questão de composição de vasanas, muitas pessoas, eu conheço várias, elas acham que precisam de uma experiência para validar esse conhecimento. Mas a sua experiência ordinária, devidamente observada, conduzida com cuidado, conforme as escrituras e conforme a orientação, né, bem direcionada de um professor, vão mostrar para você, na sua experiência ordinária, que você é o que você está buscando. Né? Isso é muito meticuloso, é preciso tempo, é preciso muita paciência e muita disposição para enfrentar todos os condicionamentos que nós trazemos que vão se opor a isso. Tá? Eu vou seguir a leitura. Sempre que alguém quiser interromper, pode interromper à vontade, tá? E retomar qualquer assunto que desejar, que tenha a ver com esse tópico que a gente está lendo. Aqui o James diz sobre as sensações, né? Todas as sensações são fantasmagóricas e mutáveis, ou seja, as sensações, experiências que são, não podem ser a baliza para você nessa trajetória sem rumo do autoconhecimento, né? Não podem ser. Né? As sensações, elas são objetos sutis, né? Elas causam impressões sutis na mente e essas impressões depois vão embora. Então, o funcionamento delas é o funcionamento de qualquer objeto na experiência, qualquer um, tá? Todo objeto tem o mesmo funcionamento na experiência. Uma sensação tem tanta característica de experiência quanto a morte de uma estrela ou o fim do universo. Tá? Tudo se caracteriza por ser não permanente. Né? Mas por que ele toca nesse assunto? Porque muitas pessoas falam muito de sensações. Né? Eu estou me sentindo bem, eu estou sentindo ser. Não, meu querido, você está apenas sentindo, por exemplo, um bom reflexo do ser numa mente trabalhada de modo satívico. Ou um bom reflexo do ser num momento muito feliz, onde a sua mente dá uma sossegada e você consegue refletir adequadamente. É um momento de uma grande contemplação, por exemplo. Você vê um belo luar, né? Aquela paisagem toda esbranquiçada, né? Então dá aquela sensação. E, dependendo da bagagem que a pessoa tem, ela pode até identificar isso como sentir o ser, estou sentindo o ser. O ser não é um objeto, então ele não pode ser sentido. Então, sensações, intuições, pensamentos, os pranas do corpo, né, sejam eles quais forem, né, respiração,
circulação, fome, saciedade. Nada disso pode significar para você que você está experienciando o ser. Tá? O ser não é um objeto de experiência. Ele é, antes de tudo, o locus indefinido, né? Misterioso, né? Ilimitado, onde todas as experiências ocorrem. Tá? Então, ele vê aqui uma frase que ele pensou de um e-mail. Sinto que essa sensação do estado de vigília é como um fantasma inconstante. Eu não sinto que estou nela. Aqui o rapaz está falando de sensação de um modo diferente. Está falando da experiência da entidade egóica. A sensação é impessoal, por assim dizer. Mesmo quando eu digo, ok, vou ficar de olho no eu sou, o eu que decide fazê-los é apenas uma percepção sem solidez. Aí o James, sim, esse eu é apenas uma ideia, é chamado de ego, né? Não é você, é uma ideia acerca de você. É uma ideia que condiciona você a uma mente e a um corpo. É isso que é ego, né? Não há problema nenhum com o ego. O problema é você achar que o ego é você, só isso. Todas as sensações são fantasmagóricas. Elas não têm substância e estão mudando a cada milissegundo. Então, pensamentos podem provocar sensações, né? E tanto o pensamento quanto a sensação provocada são apenas experiências fugazes, né? Por isso que as pessoas dizem que essa sensação de eu como uma identidade, ela é vaga, ela não é definida. Eu sou algo, eu estou definido por algo, isso não tem cabimento, né? Porque, na verdade, esse eu que está sendo evidenciado, ele é evidenciado em um pano de fundo, o qual é a própria consciência que somos. Mas isso não é claro, em geral, a não ser que você tenha um contato com uma escritura e um professor gabaritado, para que ele faça com que a sua atenção, o seu modo de olhar a experiência, fique nesse pano de fundo e deixe esse eu, identidade, flutuar livremente, com todas as impressões que ele tem, né? Ora, esse eu está legal, ora ele está ruim, ora ele está faminto, ora ele está chateado, ora ele está feliz. De qualquer modo, ele não tem uma substância em si. Ele sempre é definido por aquilo que está ocorrendo com ele. E como o que está ocorrendo com ele é indefinido por natureza, porque é apenas uma experiência, a gente chega à conclusão que esse próprio eu, ele é um objeto de experiência também, e, portanto, ele é flutuante. Muitas vezes, esse eu, ele some, né? Você está num grande show de música, ou você está no enlace com a sua pessoa amada, ou você está muito absorvido numa leitura, numa meditação, num filme, e essa sensação de eu, ela some, né? Isso é quando a sua atenção foi totalmente capturada pelo que está ocorrendo, que não é esse eu, né? Por alguma situação que a gente acabou de citar agora. Então, a sensação desse eu some, né? Por isso que as pessoas dizem, às vezes, que o ego é uma coisa bruxuleante, né? Parece um fantasma. E outros têm outro modo de falar disso. Eles dizem assim: eu procuro esse eu pessoal e eu não consigo encontrar substância nele. Que é o que esse rapaz fez aqui, né? Ele, ele viu que esse eu, que tem essa vontade de procurar o tal do eu sou, é, na verdade, um fazedor que não tem consistência em si. Por quê? Porque ele vem e vai, ele varia, ele muda de intensidade, né? Ele nem sempre está presente, né? Então, esse eu que marca essa identidade, ele não tem substância própria. Esses apelos é o que o Vedanta faz na sua experiência ordinária. Se você não está habituado a fazer isso, você, então, o recomendável é que você fique um pouco quieto e procure esse eu associado a uma mente e um corpo, né? Procura ver se realmente ele tem uma substância, algo fixo nele, algo que se mantém. Você não vai ver. O que você vai notar é que você nota as nuances dele variando, tá? Isso, onde ele varia, sim, é que é você, tá? Isso
que deixa, né, todas as coisas acontecerem com esse euzinho, é que é você. Isso sim, isso não é experienciável. Agora, esse eu, olha como é que ele é meramente algo volúvel, né? Qualquer pessoa que para e fica olhando esse eu, ela nota como ele é volúvel, como ele é inconstante. Isso é uma das coisas que a observação ordinária pode te deixar bastante ciente, né, de como esse eu ele é simplesmente algo sem substância. É como se ele tivesse que ser chancelado por você, consciência, o tempo todo. Quem consegue pegar isso entende o que que é, entende o que que é, entende que é consciência, que é ser. É como se você, consciência, desse ser e consciência para esse eu, que você, por alguns momentos, toma como sendo você mesmo, né? Isso é uma investigação na vida ordinária. Onde é que você pode fazer isso? Em qualquer momento, né? De preferência no momento onde esse eu aí que está sendo investigado não fica tão engajado nas atividades, né? Porque imediatamente quando ele fica engajado nas atividades, ele traz toda a carga dos condicionamentos dele. E aí dá a impressão que aqueles condicionamentos estão te definindo através desse eu, né? Então, às vezes é bom parar e olhar para ver se você encontra esse eu mesmo, né? Eu duvido que encontre. E se encontrar, vai ver que é algo muito tênue, né? É algo como esse aluno aqui do James disse, né? Sem solidez. Por isso que o James disse que é apenas uma ideia, né? É uma ideia que você tem de você que tem a ver com as limitações dadas pelo corpo e pela mente. É algo que você consegue definir, né? Você, consciência, não está em nenhuma experiência. Nenhuma experiência é capaz de defini-lo. Entretanto, você é quem define a experiência. Você é aquilo que dá existência e consciência à experiência que está ocorrendo. Sem você, consciência, não há como conhecer a experiência. E se não há conhecimento da experiência, como a gente pode dizer que há uma experiência? Isso é uma outra investigação dessas da vida ordinária, né? O estudante ele vai lá, o investigador, e ele está em contato com uma experiência, né? Ao invés dele se embolar com a experiência e começar a gerar aquelas sucessivas camadas de interpretação que a mente condicionada tem, ele pode simplesmente reconhecer que se não houvesse ele conhecendo aquela experiência jamais estaria definida para ele. Não haveria experiência para ele. Impossível haver experiência. É porque ele é sat, né, existência, e tito, consciência, que essa experiência está aparecendo para ele, consciência. Senão não estaria aparecendo, não teria como aparecer. O que é uma experiência sem você conhecê-la? Não dá nem para definir uma experiência sem que você a conheça. Como é que você pode dizer que alguma coisa aconteceu com você se você não a conhece? Esse sat, né, de existência e chita, pertencem a você, não à experiência. Você que entrega conhecimento e existência e experiência, né? Na verdade, ele disse aqui, você está sempre fora da experiência. Ele botou entre aspas, você está sempre não definido pela experiência, muito embora você defina toda experiência através de sat e chit, existência e consciência. Pensa sempre nisso quando você estiver diante de uma experiência, né? Pensa nisso, veja que é você que está dando existência e está tornando aquela experiência capaz de ser conhecida. Você que está conhecendo aquela experiência. A experiência por si não existe e nem conhece nada, né? O único a conhecer é você, consciência. Ele pega um outro trecho aqui, provavelmente do mesmo autor do trecho anterior. Em outras palavras, as aparências dentro da consciência, que aí a gente comumente chama, né, o mundo interior, né? Pensamentos, percepções, mesmo os pensamentos relacionados ao meu corpo-mente, essas aparências dentro parecem ser simplesmente flashes de luz que vêm e vão embora, e até mesmo o próprio estado de ser parece não ter solidez. É isso mesmo, é exatamente isso.
Olha como tudo isso é fugaz. Por quanto tempo você segura um pensamento, uma percepção, pensamentos sobre você, ou sobre esse suposto você, corpo-mente? Repara como tudo isso parece um desfile interminável de tráfego na sua mente, né? Não tem solidez nenhuma. Sabe o que isso aí mostra? Que você simplesmente não é isso. Não tem como ser, né? Por isso que ele escreveu aqui. Parece ser simplesmente flashes de luz que vêm e vão. Parecem ocorrências no imenso espaço da sua consciência. Estão sempre ali. Flop, 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 flop. Qual é o macete que os meditadores fazem, né, para lidar com isso? Eles dizem assim: procure você entre os pensamentos, procure você entre as percepções, né? Porque o macete que a experiência mostrou é que é uma fila indiana que se desdobra diante da sua mente. Então, quanto mais você focar a atenção nesses intervalos, mais você vai se dar conta do vazio que é você, do indefinível que é você. Né? E o que você vai encontrar lá? Você não vai encontrar nada que você conheça, nada que você consiga definir. Parece um espaço onde tudo isso simplesmente aparece. Ah, por que é difícil fazer isso? Não é difícil fazer isso. O hábito da gente é prestar atenção nesse monte de coisas que corre, como se a gente estivesse olhando uma árvore de Natal cheia de bolas coloridas. O apelo aqui é que você esqueça das bolas coloridas e preste atenção na folhagem da árvore, né? Essa coisa meio uniforme, indefinida. E justamente é essa folhagem uniforme e definida que realça tanto as cores das bolinhas. O apelo é esse, é que você deixe a sua mente ficar mais nesses vazios. O Eckhart Tolle ele tem, inclusive, um macete muito bacana para usar com a percepção visual. Sabe o que ele diz? Ele diz assim: quando você estiver lidando com uma paisagem, seja ela qual for, não presta muita atenção nas coisas da paisagem, não. Deixa o olhar vago e deixa a sua atenção, aí é uma questão de pegar, que nem andar de bicicleta, e deixa a sua atenção repousar no espaço onde estão aparecendo esse monte de coisas, né? Ele diz assim: começa prestando atenção no espaço entre as coisas, que não tem nada lá, né? Vai repousando a visão, é tudo um descondicionamento. É bacana isso que ele faz. Você gradualmente você vai ver que todas essas ocorrências estão apenas ocorrendo. Só isso. Por isso que o nome delas é ocorrência, tá? O espaço está lá entre as coisas que você está olhando ali com o seu olho, né? A gente fala entre as coisas, mas nem isso é certo, porque o que é espaço permeia tudo também. As coisas simplesmente ocorrem no espaço. Essa analogia do espaço com a consciência é uma das mais poderosas. Por quê? Porque o espaço não é passível de percepção, ao contrário das coisas que aparecem nele. No entanto, não há como negar que o espaço existe, não é? Então, a mesma coisa. As escrituras, elas fazem essa analogia bacana, elas comparam a consciência que somos a esse espaço onde está ocorrendo esse desfile de flashes de luz que esse autor colocou aqui, né? Então, esse treco onde está ocorrendo esse desfile de flashes de luz, cara, é você. Não é Um nada do que você porta-treco. achar. Hã? Um porta-treco. É um porta-treco. Esse porta-treco é você, como o Marcelo disse. O porta-treco é indefinido. Uma coisa legal do porta-treco é que qualquer treco que apareça ali, ele acolhe. Por quê? Porque é da natureza dele acolher. Você não interfere, o ego não interfere em nada com o porta-treco, né? Ele não delibera nada. O ego é sempre o lanterninha que ele vai dizer assim, é mesmo. Eu não estou deliberando nada porque eu entendo que a minha natureza é essa. Isso é bem papo de ego. O ego está sempre na lanterninha fazendo esses comentários inúteis, cara, completamente dispensáveis, né? Mas repara o que você é. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Você é indefinível. Só dá para definir você pelos trecos que aparecem em você, né? É uma definição negativa. É por isso que o Vedanta diz assim: não isso, não isso, não isso, não isso, não isso, o tempo todo. O net do Buda é a mesma coisa, né? Aí o James escreve aqui: quão perto você está da iluminação? O que você diz aqui é verdade, mas tem um erro, é que você pensa que a consciência não é você.
Se você tivesse dito aparições dentro de mim, isso ia resolver o problema. Toda experiência está em você. A gente já viu isso, né? Toda experiência, ela é conhecida como experiência. Então, ela depende de você. Você não está em nenhuma experiência. Você está sempre fora da experiência. Na verdade, você contém toda e qualquer experiência indefinidamente, né? Toda experiência está dentro de você. Toda experiência se define por você, né? Então, agora que a gente viu uma boa definição para nós, que é porta-treco, sempre pensa nisso, eu sou um porta-treco, né? É legal isso. Quando aparecer uma coisa ruim, você vê, olha, isso aqui é um treco que não é muito bom. Mas olha como você é generoso. Que bacana, né? Aparece também aí, né? Então, tudo isso só mostra que você é amor incondicional, porque você recebe tudo, você não discrimina nada. Agora vem o condicionamento e começa a brigar, né? E o que acontece? Você é arrastado pelo condicionamento e se envolve numa briga que não é sua. É só isso, a briga não é sua, mas Além você de, se envolve numa briga. além de todo pervasivo, agora vamos cunhar outra expressão que é todo acolhedor. Todo acolhedor, tá vendo? Você é todo acolhedor e todo pervasivo. Ou, se preferir, né, as entidades biológicas aqui de sexo feminino, para trazer isso mais próximo, você é toda acolhedora e toda pervasiva. A consciência é unissex, ela não liga para nada dessas coisas de gênero, identidade, ela acolhe tudo, inclusive os que não gostam de nada disso. Está vendo como você é amplo? Você não é definido absolutamente por coisa alguma, né? Amplo, geral Então, e restrito. e irrestrito, sem restrições, não julga, não escorraça, está sempre acolhendo. Qualquer coisa que ocorra fora isso, não é você, é só uma aparição qualquer, se desentendendo com outras aparições. Você já viu os seus problemas como aparições que estão em conflito com outras aparições? É uma luta de fantasmas, né? É uma luta de fantasminhas, né? Estão brigando os fantasmas. É um bom jeito de olhar as brigas internas da mente assim, olha lá, um fantasma está brigando com o outro, né? E esses fantasmas só estão aí porque eu, na minha generosidade, né, concedo espontaneamente, sem restrição, guarda para que tudo ocorra do jeito que é. É um belo jeito de olhar para si mesmo, né? Vá procurar você, você não vai encontrar como algo definível. Vai encontrar isso sim como, não dá nem para dizer como algo, como tudo, mas vai lá, como algo, entre aspas, onde tudo isso pode existir. Já falei várias vezes que uma vez eu estava andando aqui num bairro do Rio chamado Flamengo, aí vi passar um cara assim, com uma camisa escrito, a melhor coisa da vida, aí nas costas dele, quando ele passava, estava assim, não é uma coisa. Pronto, é isso. A grande coisa da vida não é uma coisa. Você não é uma coisa, né? Agora é interessante o comentário, né, que o James fez, né? O James disse assim, ele comentou aqui, ó, porque o rapaz disse assim, em outras palavras, as aparências dentro da consciência, ele devia ter dito, as aparências dentro de mim. Olha, o Swami Tadatmananda, ele diz que o Nididhyasana, que é o que esse rapaz está fazendo aqui, ele está tentando encontrar ele, isso aqui tudo, o Nididhyasana, ele é sempre feito na primeira pessoa. Quando eu comecei a afirmar eu sou consciência, eu achei muito esquisito. Depois eu comecei a ver que isso era um óbvio ululante mesmo. Era uma das poucas palavras que dá para usar que se aproxima mal e porcamente do que somos, é dizer eu sou consciência. Ser. Tem uma palavra muito legal chamada número, mas você não vai encontrar em livro nenhum dizendo assim, tu és o número. Eu quero que número? Não, número, né? Ninguém vai usar número, né? Você é um número indefinido, sem começo, sem fim. Então, consciência é uma boa palavra. Quando você for fazer o Nididhyasana, que é separar você desse monte de objetos insencientes, você sempre faz na primeira pessoa. Então, o certo no Nididhyasana aqui era o rapaz ter conferido, entendido o seguinte,
que as aparências dentro de mim, consciência, ou então dentro da minha consciência. Claro que a consciência não é sua, né, no sentido que a gente entenda, mas isso ajuda você a aproximar-se, né, ajuda a fortalecer. O Swami Tadatmananda, ele disse que o Dayananda falava isso para ele toda hora. É isso mesmo. Felipe Costa, verdade, primeiro você é um ser, depois você é humano. Felipe, eu só corrigiria uma coisa. Primeiro você é um ser, segundo você é ser, terceiro você é ser, quarto você é ser, ad infinitum você é ser, e o ser humano que você acha que você é, pelo que eu estou vendo que você escreveu aqui, fica aparecendo nesse ser que aparece uma, duas, três vezes. Tá? Isso é uma coisa que você pode lidar. Aproveita o que você falou e reflete seriamente. É uma sugestão que eu dou para você investigar. Né? Primeiro, eu sou ser. Segundo, eu sou ser. Terceiro, eu sou ser. E o humano, Felipe Costa, assim definido, aparece em mim. Né? Mas a referência à existência é muito forte. Sempre que uma pessoa tiver dúvida, o retorno à consciência muitas vezes é dado pelo aspecto ser. Né? Sempre me impactou muito o fato de que ser é algo sobre o qual você não pode falar. Por quê? Porque ser precede tudo. É por isso que a filosofia sempre esbarra na capacidade de fazer uma ontologia do ser. Ora, bolas, como é que você vai saber de onde vem o ser se o ser precede a tudo, até mesmo as questões sobre ele, né? Mas a pessoa sempre deve se olhar como ser, eu ser, né? Então a gente fica sempre no ser, o tempo todo. Você vai afirmando para você. Isso é a afirmação do conhecimento que você tem, seja ele direto ou indireto. Vai que num nididhyasana desse, né, você que tem conhecimento indireto, ao afirmar eu sou consciência, a coisa fique clara, né? Essas coisas ocorrem quando a gente menos espera. Tudo muito simples, né? Aí ele vai falar uma coisa aqui que é muito comum, né? As pessoas dizem assim: ah, eu me sinto tal, o importante é sentir. O que é sentir? O que é sentir? Aí a pessoa vai ver assim: pois é, o que é sentir? O que tem isso com Vedanta e como é que eu investigo nisso? Pura e simplesmente, o que a gente chama de sentir é a atuação dos pranas no corpo. Né? Então, como é que o Vedanta lida com isso? Ele lida com a análise das bainhas do corpo. Por que eu tenho que aprender a separar em bainhas do corpo? Por que o corpo físico? Por que o corpo energético? Por que o corpo mental? Justamente para te organizar de um tal modo que você possa usar isso para investigar. Então a pessoa diz: eu sinto que eu sou a consciência. Aí depois vem aquela pergunta assim: puxa, mas eu não consigo ver que eu sou ilimitado. Claro, porque ele está tomando como base dele o corpo prânico, o pranamaya kosha, que é o responsável pela vivificação do corpo. Né? Então a pessoa descarta, de acordo com o conhecimento. Não. O que eu estou vendo aqui é o pranamaya kosha. Então eu não posso me basear no sentir meu corpo. Isso não faz sentido. Né? Na verdade, o que ele está fazendo é se definir pelo corpo através da vivificação do corpo, que é o corpo de alimento, vivificação esta que é dada pelo pranamaya kosha. Né? Então, são modos de excluir. Mais uma vez, vem aquela arrumação da casa. Não isso, não isso, não isso. Vocês reparam que o Vedanta ele tem três abordagens fundamentais. Né? Uma é a análise dos objetos, por exemplo, aquela que surge ali, né, da percepção dos objetos, aquela que tem no Drigdrisha Viveka, que tem no Panchadasi e alguns outros. Ele lida com os estados de vigília, sonho e sono profundo, e ele lida com essas bainhas, né, que definem o ser, que aparentemente definem e restringem o ser. Né? Esses três sistemas que podem ser usados para você investigar aonde está a sua verdadeira natureza em qualquer experiência.
É isso que é feito, né? Por isso que essas escrituras dão ferramentas. Um camarada me escreveu dizendo que o problema seria operacionalizar o Vedanta na prática. Eu concordo com ele, porque muitas vezes não fica claro na escritura em si como é que você operacionaliza isso. Mas aqui a gente está vendo isso. Olha, o James vai dar um exemplo, tá? É uma operacionalização da escritura. O comentário começa assim: eu não sinto o eu fora testemunhando a existência. Eu não sinto. Por que eu não sinto um eu fora? Porque o sentir está limitado ao corpo físico, como a gente falou aqui, irrigado energeticamente pelo Pranamaya Kosha. Então, eu acho que sei o que não sou, mas não sei exatamente o que sou de verdade. Este eu sou está aparecendo por conta própria, mas para ninguém. Aí James vai corrigir. Você não sente isso, você é consciência, porque você já está do lado de fora, testemunhando a existência desse corpo, desse eu que está dizendo eu não sinto isso, eu não consigo sentir um eu fora. Está vendo como ele está esbarrando aqui numa aparente contradição? Ele está usando um modo de tentar objetivar o ser, que é falar eu sinto, mas ele está esbarrando nas limitações de um veículo, para Anomaya Coxa. Por isso que vem a dúvida dele. Ele queria sentir um eu fora testemunhando a existência. Muitas vezes, a gente lê os comentários de meditadores potentes, etc., que eles chamam de expansão da consciência, né? É como se o indivíduo, ele, uma hora, se encontrasse, mediante a meditação ou alguma experiência fora do corpo, né? Num estado muito inusitado. Tem até o estágio yoga meditativo avançado, que eu não sei qual é, que a pessoa se vê de fora. Tem uma pessoa que eu conheço que é comum para ela, quando ela medita, ela nem nunca foi uma grande meditadora, não, viu? Ela está fazendo isso há uns 6 meses, um ano, isso está ficando frequente. Ela se vê fora do corpo. Então, às vezes, a pessoa ela fica impressionada com esses testemunhos e ela acha que, na verdade, ela vai se sentir como uma consciência onde fica claro que o corpo está dentro da consciência. Ou seja, ela está trazendo uma visão experiencial baseado numa impressão que é sentir, que, por seu lado, é viabilizada pelo Pranamaya Kosha. É isso que ela está fazendo. Mas o Vedanta insiste que tudo isso é experiência, que o que tem que ser trazido à luz é o conhecimento do que você é, e não uma série de experiências ou tentativas de ter experiências sob uma outra ótica, né? Ele está querendo sentir um eu fora, testemunhando o eu de dentro. É isso que ele está querendo dizer aqui. Aí o James vai e aponta para ele rápido, diz assim: você, consciência, não sente isso, porque você já está do lado de fora. Por quê? Porque você sabe da existência desse aí que está falando essas coisas. Tanto sabe que está falando dele. Né? Parece um detalhe pequeno, né? Mas eu já não estou falando de mim, então eu sei de mim. Não é aquele saber que vem em decorrência de um raciocínio intenso, conclusões, não. É uma constatação óbvia. Né? É quando a pessoa que diz para você assim: estou perdida no meu ser. Não, você não está perdido no seu ser. Se você tivesse perdido, você estaria me falando que você está perdido no seu ser? Se você tivesse perdido no seu ser, seja lá o que isso significa, você nem estaria me falando isso. Você estaria completamente convicto de um monte de associações errôneas que você está falando. Né? E nem está me dizendo que está perdido. É a mesma coisa que você, meu amigo, não sente isso, porque você, consciência, já está testemunhando a sua existência. Por isso que ele botou entre aspas. Você é a testemunha, consciência. Aqui, ele está fazendo uma separação, tá, didática, porque o rapaz aqui está confuso com o veículo de manifestação. Então, o que o James está fazendo? Ele está separando ser de não ser. Ele está usando aquele recurso que a gente viu. Ele está separando ser de não ser
para que o rapaz não fique se complicando com o corpo energético dele. Ele está dizendo, não, você está testemunhando essa existência que tu quer sentir aí, que nem o corpo. Você está sabendo disso. E isso a gente vai chamar provisoriamente de eu e não eu. O não eu é isso aí que ele está testemunhando, né? E a testemunha, provisoriamente, vamos chamar de eu. Eu e não eu. É um modo de arrumar a casa. Está vendo por que tem que ter essa arrumação de casa? Olha que confusão está escrita aqui. Por isso que tem que ter a arrumação da casa. Como é que arruma a casa? Você cria duas categorias para separar as categorias experienciais daquela que não é experiencial. Ou separar Satya de Mithya, eu de não eu, Atma de Anatma, seja lá o nome que se dê a isso, né? Aí ele escreve aqui, ó, você não pode se sentir, porque você é você mesmo. Não é para você ficar se sentindo. Isso não existe, você é você mesmo. Quando você diz eu sinto eu, você está sentindo um corpo. Você está se definindo por um veículo. Aqui ele está dizendo, não, cara, você é indefinido, você é ilimitado. Como é que você vai sentir a ilimitação? Você é você mesmo, você é consciência. Você pode apenas sentir objetos. Olha onde é que está funcionando aqui o ajuste. Ó. Ele está separando provisoriamente os objetos de você. Provisoriamente. Depois você vai ver que os objetos são você, mas você não está limitado por nada do que se chama de objeto. Você pode apenas sentir objetos, mas você não é um objeto, você é o sujeito. Você, a consciência, está manifestando aí uma ideia incorreta de que você é uma entidade experienciadora, né? E você assumiu a crença de que você pode experimentar consciência. Mas não é possível para Martínez experimentar consciência. É possível isso sim, e sempre ocorre, que Martínez, consciência, esteja ciente de Martínez, a entidade experienciadora. Aí sim, aí sim. Isso ocorre o tempo todo. Tanto que o Martínez fica o tempo todo falando dele. Mas, na verdade, ele fala dele por quê? Porque ele sabe dele como uma entidade experienciadora. De onde ele sabe dele, não seria a mente sentindo o corpo? A mente é onde passa o sentimento consciente do corpo, mas o corpo é vivificado pelo Pranamaya Kosha, né? Sem o Pranamaya Kosha, o Felipe, a mente não tem como dizer que está sentindo o corpo, tá? A mente não tem ligação direta com o corpo. Ela precisa ser viabilizada pelo Pranamaya Kosha. Esses conceitos básicos aí eles têm que estar claros para a pessoa poder usar as ferramentas do Vedanta. Então, eu te sugiro buscar uma escritura que fale disso. Qual a escritura que fala dos corpos? Procura o Panchadasi que tem no grupo. O Panchadasi ele fala de tudo isso. Você vai lá, vê o Panchadasi que tem nos arquivos do grupo Vedanta Brasil e dá uma lida na análise das bainhas para você entender como é que elas lidam entre si, tá? Esse funcionamento é essencial para que você possa investigar, tá? Então, o elo entre a mente e o corpo é o pranomaya kosha, o corpo energético. É o que permite a mente sentir o corpo, tá? Porque a mente e o corpo não se interpenetram, tá? Precisa de um mediador aí. Beleza? Qualquer dúvida aí, vocês vão perguntando. A outra escritura que trata das bainhas, hein? Se alguém lembrar, fala para mim, que eu não estou lembrando Tati aqui. Vaboda É, isso que fala eu ia bem falar. rapidamente. O Tato Vaboda também, Felipe. O Tato Vaboda também está traduzido. Valeu, Betânia, obrigado. Tato Vaboda também, precisa dar uma olhada nas bainhas, né? É o corpo de comida, o Stula Shahira, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, o corpo do intelecto. Como é que é o nome do corpo do intelecto em sânscrito? E, finalmente, o Anandamaya Kosha.
Dá uma olhada nessas para você ver. Vijnana Maya Kosha, do intelecto. Viana Maia Coxa. Dá uma olhada nisso para você montar suas ferramentas de investigação. Valeu, gente. Essas dúvidas são importantes que ele está levantando aqui. É sempre bom esclarecer. Então, olha só. Você é o sujeito, você, consciência, está associado a uma ideia incorreta de que você, consciência, é uma entidade experienciadora. Isso é um engano, né? É quando nós, consciência, nos tomamos pelo quê? Pela entidade experienciadora, que muitas vezes o Vedanta prefere definir, para facilidade de análise, como apenas o corpo sutil. Tá? Você é um corpo sutil, que é a sua entidade experienciadora por definição. Aí o corpo sutil ele consegue se associar mediante vários recursos ao corpo, ao intelecto, tá? E você assumiu a crença de que você pode experimentar a consciência. Mas não é possível para Martínez experimentar a consciência. Martínez aparece na consciência como uma entidade experienciadora, da qual a consciência tem plena consciência, né? A consciência que Martínez sabe que ele passou uma boa noite de sono profundo, né? Ela sabe disso, né? Martínez acorda Martínez no dia seguinte, mesmo sabendo que em Martínez não se passou experiência nenhuma. Martínez, em termos operacionais, sumiu, né? Mas ele continua, né? É a mesma entidade experienciadora que foi dormir antes de desaparecer e agora ela está acordando de novo com o Martínez. Então, quando não há experiência de objetos, Martínez sumiu, mas ele está lá de novo, né? Quando a entidade experienciadora e o seu mundo experimentado aparecem no momento de acordar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, faz exatamente como o Felipe, dá uma interrompida para a gente esclarecer isso. Tá joia? Porque é importante. A gente aqui está fazendo uma investigação e é importante ter as ferramentas bem colocadas assim, tá? É um modelo de investigação, tá, Felipe? Isso é um sistema, o Vedanta é um meio de conhecimento, né? Ele não é o conhecimento final, já que o conhecimento final é inexprimível. Mas, como meio, ele contém várias ferramentas para facilitar a sua investigação. Tá? Então, é sempre bom manter essas ferramentas bem afiadas. Tá joia? Vamos continuar aqui, ó. Aí agora começa aquela arrematada final que o James dá, né? Isso não quer dizer que a experiência não seja consciência, mas isso quer dizer tão somente que a consciência é livre da experiência. Vamos falar isso de outra forma. Isso não quer dizer que a experiência não seja consciência. Isso apenas quer dizer que a consciência não está limitada e nem definida pela experiência, né? Aqui é a visão não dual, né? Não há experiência e consciência. Você tem uma realidade não dual, tá? Todo mundo supostamente aparente fica reduzido à consciência em si. Nesse caso, a experiência de existir aparece na consciência. Você é somente a consciência comum. Olha, eu vou repetir. Você é somente a consciência comum. Que consciência comum? Essa que aparece agora, quando eu digo assim, Alexandre, diga eu sou. O Alexandre diz eu sou. O que é isso? Isso é o reflexo, tá? Essa é a linguagem do Vedanta. Isso que o Alexandre está dizendo é o reflexo da consciência num corpo sutil. Ele aparece assim, eu sou. Agora, o que você vai fazer com esse eu sou depende de você. Se você começar a dizer assim, eu sou o Alexandre que trabalha com transporte num determinado estado, no ofício, e eu acho isso, eu sou isso, eu me defino pela minha história, aí você entrou na vida mundana. Mas se esse eu sou, você deixar que a porta dele se abra, né, para você, onde aparece o eu sou,
aí sim, aí a gente descambou para o outro lado. Então, esse eu sou, esse reflexo, ele aparece, né, como uma porta de salão. A gente já falou isso. Abre para um lado, abre para o outro, né? Você é somente a consciência comum. Aparece como esse eu sou aí experiencialmente, tá? A consciência comum que você é, ser, existência, aparece na sua experiência como esse eu sou, como reflexo no corpo sutil. Eu sou, tá? É assim que ele aparece experiencialmente. Você, consciência, é que está fazendo essa experiência ocorrer. Por causa de você, essa experiência ocorre. Esse eu sou não é você, consciência. É o seu reflexo no corpo sutil de cada um de nós, do Alexandre, do Alex Pernalonga, da Irene, do Marcelo, Lucas, Felipe, Betânia, Silvânia, André, Henrique, tá? Mas você não é esse eu sou, você não é essa consciência refletida, você é a consciência. Mas experiencialmente você aparece como esse eu sou. Mas você sabe que você está aparecendo experiencialmente. Você não está definido pela experiência. Agora, sem você, essa experiência não existe. Esse que é o arremate final, tá? Então, a consciência refletida é você, mas você não se limita pela consciência refletida. O Alexandre Castoldi sou eu, mas eu não me limito pelo Alexandre Castoldi. O Alex Pernalonga sou eu, mas eu não me limito pelo Alex Pernalonga. E por nada disso, tá? A palavra consciência não deve realmente ser escrita com C maiúsculo, embora eu faça assim para distingui-la nesse texto da consciência refletida, que é o que a gente está falando aqui. Isso significa que você pensa nessa consciência como algo diferente da sua consciência da vida cotidiana. A consciência que sabe comer, a consciência que está presente no andar ou falar. Não, não é diferente. É muito simples e comum, tá? Essa consciência que aparece experiencialmente aí é o próprio Brahman, definido como puro, sem atributos, das Escrituras. Abre aspas. Eu poderia dizer que eu sou aquele que está ciente do eu sou o sentimento e de seu desaparecimento no sono profundo, mas são apenas palavras. Elas não explicam claramente o que eu realmente sou, já que minha experiência é mais como se eu não existisse mesmo. É verdade. É como se ele sacasse que ele não está definido pelo que ele entende, pelo que ele estava entendendo dele. É verdade, é isso mesmo. Por isso que dá a impressão de que não existe. E a consciência é como uma luz que acende e apaga. Aqui tem um monte de imprecisões, mas uma luz que não me ilumina. Tudo o que encontro são aparições e um vazio impessoal onde tudo isso acontece. Essa última frase está boa. Tudo o que encontro são aparições e um vazio impessoal onde tudo isso acontece. Só faltou ele dizer que esse vazio impessoal é que é ele. Nesse ponto parece o budismo, né, do Surya Nishunya, que diz que tudo é vazio. Mas veja, é um vazio vívido, né? É a própria vida em si. É esse vazio que confere existência e consciência a tudo. É aqui que você está quase iluminado. Você é aquele que está ciente do sentimento eu sou. É o que a gente falou aqui. Você está ciente desse reflexo aqui no corpo sutil, que você até agora tomou por você. Mas aí você derrapa imediatamente. São apenas palavras, mas se você soubesse o significado, o que essas palavras implicam, você seria livre. Se isso fosse um conhecimento direto seu, você seria livre. Você não teria vássanas vinculativos, porque você saber-se-ia ilimitado, portanto, sem depender de objeto nenhum. O você que não existe mesmo é o Martínez, tá? Esse é o que não tem substância em si. Sobre isso você está certo. Bem, não é exatamente correto dizer que Martínez não existe.
Aqui a gente entrou naquele campo nebuloso, né? Estamos usando palavras e a gente vai lidar com imprecisões. Enquanto você pensar que Martínez existe, ele existe para você. Mas quando você para de se identificar com a ideia de Martínez, ele não existe. Ele não existe como sua identidade, tá? Ele existe como uma aparição egóica, como mais uma experiência em você. Não há evidências de que Martínez exista como você acredita que ele existe. Há muitas evidências de que a consciência existe. Tanto que, na verdade, não temos nem mesmo que provar isso, né? Você é consciente? Sou. Inegável, né? Não há como negar isso. Quem é que pode negar isso? Você precisa de um pensamento para me responder que você é consciente? Você é consciente, Irene? Claro que é. Você é consciente, Lucas? Claro. Ninguém fica perdendo tempo respondendo isso. A resposta vem na hora. Sou, sem sombra de dúvida, eu sou consciente e eu sei que eu sou consciente. Eu sei que eu existo. Então, eu não consigo separar existência de consciência. Uma consciência que sabe se existir, ou, podemos falar de outra forma, uma existência ciente de si mesma. Sua afirmação, a consciência é como uma luz que acende e apaga, mas é uma luz que não me ilumina, olha só, isso é importante pra caramba. Significa que você confundiu a consciência refletida que aparece no corpo sutil com você, a pura consciência. Você está se tomando, aqui nesse caso, pelo Martínez, é isso que ele está querendo dizer. Você se identificou com o seu reflexo no espelho da mente. É como se eu estivesse me olhando para um espelho e eu dissesse que aquele reflexo ali no espelho sou eu. E não que eu seja aquele, o motivo pelo qual aquele reflexo existe. Né? Essa confusão é muito comum, de consciência refletida com consciência. É por isso que embora você não varie, porque você é consciência, experiencialmente parece que você varia. Porque esse reflexo de você nesse corpo sutil aí vai depender da composição gúnica do corpo sutil. Se o corpo sutil está com muito tamas e rajas, ele vai te dar um reflexo muito nebuloso. Então você vai se ver com as características de uma personalidade tamásica. Se for a nível rajásico, vai se ver como uma personalidade rajásica, você vai se ver como uma personalidade. Esse aí que é o problema, tá? Por isso que a gente não pode basear o nosso conhecimento na experiência, porque toda experiência ela depende do corpo sutil. E quando esse corpo sutil não tiver satívico e tiver tamásico e rajásico, você vai acabar achando que você perdeu você mesmo, como ocorre muito por aí. Ah, ali, naquele satsang, eu sabia que eu era consciência, mas quando eu saí dali, veio a vida normal e eu me perdi de novo. Não, você não se perdeu. É que a sua orientação naquele satsang não estava correta, você não foi devidamente instruído. Você era aquele que proporciona, você é aquele que proporcionou naquele satsang o reflexo perfeito de você nesse corpo sutil. E quando há um reflexo perfeito, você, consciência, é experienciado no corpo sutil como paz, ilimitação, amorosidade, ausência de problemas, quietude mental, né? Paciência, receptividade. Então, não houve uma orientação adequada. Ah, eu me perdi. É por isso que o Vedanta não tem como se basear numa experiência, porque o veículo de experiência, o corpo sutil, ele naturalmente oscila com a variação dos gunas. Mas é claro que treinando, lapidando, né, cada vez mais o seu corpo sutil, você vai ter um corpo sutil cada vez mais focado nos aspectos satívicos da mente. Então,
você vai ter um corpo sutil mais satífico e, portanto, muito mais refletor da sua verdadeira natureza do que um corpo sutil interessado numa vida mundana, né? É por isso que dá certo calibrar o corpo sutil e torná-lo mais satífico, né? Funciona bem. Bom, eu vou parar só na frase, nessa primeira frase aqui, tá? Para a gente não se estender muito. Mesmo porque não adianta se estender muito mesmo, esse tipo de coisa. Ó, uma boa frase para contemplar, ó. Você não é uma pessoa, você é a consciência impessoal. Você é a luz do mundo, como dizia Jesus. Jesus não dizia que vós sois as luzes do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não dual, né? Ou seja, não há nada fora de você, ao mesmo tempo não há nada que te limite. Comum, exatamente essa consciência ordinária aí que está aparecendo aí como reflexo no corpo sutil, sem ação, você não é um fazedor, né? As ações ocorrem no campo dármico pela ação das forças dos gunas, né? Que dependem totalmente da sua luz para funcionar e existir, e insensível entre aspas, tá? Porque ele está querendo dizer que você não pode ser sentido como objeto. Então, o que é interessante é falar isso na primeira pessoa, tá? Eu não sou uma pessoa. Eu sou a consciência impessoal, eu sou não dual, eu sou comum, ordinário do dia a dia. Não sou eu quem atuo, e sim o campo dármico que se resolve em mim. E eu sou insensível, no sentido de que eu não posso ser percebido, né, e delimitado pelos meios de percepção dos quais o Giba dispõe. Tá bom? Vamos parar por aqui. Já é coisa demais. Meu Deus. Está mais do que suficiente. É bacana falar isso na primeira pessoa. Se você Meu quiser, Deus, é meu eu. meu eu. Isso, quando fala assim, meu Deus, fala meu eu. Olha o que está acontecendo com o meu bonequinho, né? Com a minha maquininha de experiência. Coitado, está se ferrando. Então, olha como é que está feliz, está todo alegre. Que legal, vou curtir. E quando tiver ruim, aí você, pô, paciência, né? Dessa vez, meu eu me pegou para pagar o pato. Aí azar o seu, cara. Volta e meia a gente entra numa dessa mesmo, você paga o pato, né? O Givinho, ele paga o pato mesmo. Ele é o Eu me bobo da vez livre, ali. eu me livre. Eu me livre. Deixa comigo, eu me livre. Eu me livre. Eu aplico o Vedanta aqui, eu consigo escapar dessas maluquices. É isso aí. A gente para ali, tá? Isso aqui é uma boa frase para ficar falando para si mesmo. É brincar, o Marcelo fica brincando com essas frases que ele inventa aqui, mas é legal ficar falando essas coisas que ele fala. Sabe por quê? Porque desloca a sua compreensão de você mesmo, nem que seja na farra, né? Nem que seja na brincadeira, desloca. Você, curiosamente, começa a se ver de uma outra forma. Acredite, funciona. Né? Funciona mesmo. É um absurdo se você acha que você é uma pessoa. Isso não tem fundamento nenhum. Investigue com cuidado que esse absurdo vai aparecer. Não, não faz sentido. Ah, eu sou uma pessoa. Não, isso não tem cabimento nenhum, de nada. Isso é uma construção difícil de manter, dá um trabalhão danado, precisa de um monte de mentiras para ser mantido. Você, para manter a construção dessa, não está investigando você na sua experiência comum. Aproveita a experiência comum ordinária, porque ela é uma experiência muito repetitiva e muito simples para o ego, né? Dificilmente você está numa situação muito embaraçosa, né? Na sua experiência ordinária. Ela tende a se repetir. É um bom momento para investigar, porque ceteris paribus, né? Quando todo o resto está constante, você consegue conduzir uma investigação na sua experiência de modo adequado, né?
Se a coisa começa a mexer demais, isso acaba mexendo com o corpo sutil e ele varia muito, né? Tem horas que ele varia tanto que investigar é impossível, né? Tem que dar uma quietada. Tá joia, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? Algum comentário? Oi, Alex. Opa, fala, Henrique. Eu estava ficando pensando aqui, né? Isso que, quando você tocou desse negócio de observar fora do corpo e demais, né? Nessas experiências de EQM, né? Esses relatos de EQM, né? E que, dependendo do indivíduo, são relatos, assim, de experiências, se vê, muito sutis, né? Não sei se eu passei para você de um americano, né? Sim, De um eu li americano. até queria comentar aquilo ali contigo. Vou ver se Pois no é. final de semana eu olho aquilo de novo. Aham. E, bom, não sei o que. Isso certamente ainda, né, Maia, né, mas Nietzsche, né, mas É, também. sobre isso, porque você vê, né, né, da experiência, por exemplo, chegam algumas experiências são muito sutis, né, são muito, né, experiências muito sutis de unidade, etc, etc, né, e como se diz, encaixar isso no, e não é, ou seja, isso são experiências totalmente documentadas, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, tinham vários anos atrás, não sei se 10, 20 anos, que já se tinha mais ou menos umas 20 milhões de experiências de QM documentadas, né? E muito Uhum. mais está documentado, né? E, por exemplo, também pessoas que em algumas experiências vêm mostrado o futuro, o passado, em Hum. tempo. Pessoas que têm, por exemplo, quase todo, tem muitas experiências que coincidem em muitas coisas, por exemplo, visões 360 graus, visão de passado, futuro, como se diz, a pessoa não consegue nem explicar porque não é temporal, é uma coisa atemporal, mas passa, né? Eu fico pensando, o que que você vê, como você vê isso, né? É, o Vedanta não lida com isso, né? O Vedanta ele vai lidar com a sua experiência ordinária. Ou É, seja, quando eu estou trabalhando com esse padrão, né, de percepção sensorial nos três estados: o estado de vigília, depois o estado onírico, quando a gente não está usando a percepção do corpo, mas sim aquela percepção que chega na mente, e finalmente o estado de sono profundo. O Vedanta não está lidando com esses estados alterados, né, da mente. Mas, dependendo da pessoa, pode ser que, por exemplo, numa experiência fora do corpo, numa experiência astral, digamos assim, ela investigue a natureza do ser ali. Nada impede, pode ser que sim. Pode ser que naquela hora ela tenha uma lucidez tão boa que ela investigue, né? Ela procure ver a realidade daquele mundo e comparar, por exemplo, com a realidade do mundo físico, né? Ela pode comparar os dois. Ela pode se lembrar das experiências, né, no mundo físico e comparar com as experiências no onírico. Isso é possível. Mas não é um padrão, né? Porque, nesse caso, a pessoa estaria no estado considerado extraordinário da mente. Então, o Vedanta ele se baseia, mas é nessa experiência de vigília comum que é compartilhada por todas as pessoas. Na experiência onírica comum, habitual, que é compartilhada pelas pessoas. E na do sono profundo, né? Tem uma experiência onírica que ela é muito compartilhada pelas pessoas, e ela é bem comum. É quando a pessoa se lembra que no sonho dela, ela estava no estado onírico, né? Ela estava sonhando com o seu personagem, né, que usa um corpo para se manifestar no sonho onírico, e ela vê, né, ela se lembra que ela via esse personagem de fora, né, como realmente um personagem de uma história. Isso não é incomum, isso é muito comum, né? A pessoa sonha com ela, mas ela vê ela de fora. Isso é bem habitual, não é uma coisa incomum. Mas, em geral, o Vedanta não lida com esse naipe de experiências. Até porque
esse naipe de experiências, ele varia bastante, né? Experimentador para experimentador, e repetir essas experiências é difícil. Agora, eu consigo repetir com muita facilidade todos os passos do Drig Drisha Viveka quando eu estou usando a visão no meu estado de vigília. Né? O estado de vigília ele tem uma particularidade que torna ele muito afeito ao Vedanta, que é quando a sua capacidade discriminativa está top, está melhor possível no estado de vigília. Né? Então, é por isso que o Vedanta se volta tanto para o estado de vigília, porque o Vedanta, sobretudo, está procurando treinar, né, e aprofundar a sua capacidade discriminativa. Mas é evidente que essas experiências têm, né, o seu ambiente e, quem sabe, daqui a algum tempo elas possam ser avaliadas de uma outra forma, né, pela própria ciência. Quem sabe? Certo? Certo, não, sim. Porque a veces, porque eso es o sea, es científico, ¿no? Fueron estudiados científicamente, existen estudos, Sim. no es brincadeira, no es. Y existen padrões, ¿no? Até eu li un archivo que se establecen padrões, ¿no? De É. experiencias, como que acontecen, y ciertamente tem indivíduos que llegan a un determinado nivel, otros llegan a otros niveles más profundos. Mas, por exemplo, a cosa interesante sobre eso es de que la grande mayoría no quiere voltar, ¿no? La grande 99% quer ficar por lá. E muita gente, por exemplo, esse último que te passei, né? A sensação é de que a pessoa sente como que volta para casa. É, Eu voltei isso para, ocorre mesmo. né? E aí esse cara, por exemplo, relata, né, que volta como se vê em presença de mônada, eu acredito, sei lá o quê. E aí depois existe sempre uma questão que tem uma outra entidade que é a que determina se vai voltar ou não. E quando ela diz você volta, eles descrevem esse processo de entrada no corpo, né, como algo, uma experiência horrível, né, como uma experiência muito, como disse ele, como se fosse que você bate de frente com uma parede, né, ou alguma coisa assim. É interessante esse tipo de experiências, né? Além de que se falei, né, desse negócio da percepção 360 graus de tempo futuro e Uhum. demais. Muito, sei lá, mas tudo bem. É, é bastante intrigante, né? Mas o Vedanta, não sei se ele trabalha com isso. Uma Aham. vez, uma yogini, né? Uma mulher muito experiente em estados mentais assim, bastante modificados, né? Por causa da prática reiterada dela de yoga, de meditação, ela chegou para o James e ela disse assim: Poxa, eu medito há tanto tempo e eu estou muito intrigada com uma coisa. Aí ele disse: O que que é? Ele disse: O que que é isso que me segue aonde eu vá? Olha que coisa interessante. Bacana isso, né? É, Ele disse: Não obstante a experiência, o que que é isso que está me acompanhando onde eu vá? Aí o James disse: Isso é sua real natureza. Isso que sabe por onde você anda, como você anda, o que que acontece, é a sua real natureza. Essa mulher estava tão bem, cara. O James disse que ela ficou umas 3 semanas lendo Vedanta e pronto, a ficha caiu, ela nunca mais perdeu a mão disso. Então é um bom, né? No caso dela, foi um modo bem vedântico no final de lidar, né, com todas essas experiências, né? Ela talvez tenha ficado encantada no começo com elas, mas depois o que que a gente viu na dúvida dela, ela estava se tornando uma investigadora dessas experiências, né? Ela queria saber, ué, o que que é isso que está me acompanhando? Por que que eu sei disso? Por que que em cada estado desse eu estou sabendo dele? Então, aí você vê a conversão, né, de uma experimentadora numa conhecedora, usando a experiência para isso. Olha que bacana. Né? Pode ocorrer também. Outras muitas vezes as pessoas elas ficam nessa experiência, são muito encantadoras, mas não extraem delas o conhecimento de sua verdadeira natureza. No mundo tem de tudo, Henrique. É muito impressionante tudo isso. Tem um amigo meu que ele já foi um projetor astral extraordinário.
magnífico, eu diria. Ele era tão bom, mas tão bom, que ele chegou a ser treinado para ser o sucessor da chefe aqui do Instituto Monroe, aqui no Brasil. Mas um dia eu encontrei com ele e ele disse que ele tinha desistido de tudo aquilo, porque nada daquilo realmente tinha trazido a vida dele para um novo entendimento. Disse, não, aquilo é bacana, tudo, mas quando eu retorno à minha vida ordinária, eu vejo que os meus padrões estão os mesmos, a minha vida segue a mesma, e eu estou querendo algo mais aprofundado que isso. Então, varia também de pessoa para pessoa, né? Mas, a rigor, não são o objeto do Vedanta, não. Porque é muito difícil que uma pessoa fique com o discernimento bem afiado num estado desse, né? Pode ocorrer, como dessa yogini que eu te falei, ou desse meu amigo, mas não é comum, não. Em geral, a pessoa ela entra num novo cenário, num novo reino de experiências, e realmente as experiências extrafísicas elas têm um encanto extraordinário, né? Muito embora elas possam te levar a situações muito infernais também, né? A dimensões bastante estranhas, né? Mas realmente não é o tópico do Vedanta, não. Mas é bacana, é bom saber disso, né? Nem que seja para saber que também não é você, né? Mas É, é definida por você, né? Sem você lá, o que seriam dessas experiências, né, meu amigo? Não seriam nada para variar, né? A gente sempre bate na mesma tecla de volta. A gente gira, gira, né? Nesses labirintos de compreensões, tudo, mas a gente sempre volta ao básico, né? O que seria dessas experiências todas sem nós, né? Consciência. Nem seriam. Olha que bacana, né? Seja lá quais forem. sim, agora eu fico pensando também, né? A desidentificação nesse nível mais sutil é mais difícil, né? Ou seja, Sim, sem dúvida, sem dúvida. imagina, Porque o né? seu discernimento ele não fica tão apurado nesses É, níveis sutis, né? É mais difícil. É mais ou seja, difícil. A desidentificação é mais difícil. Sem dúvida. por- porque imagina você, né? Ainda porque existe ainda um senso de eu, né? Porque todas as pessoas dizem, né? Embora experienciem unidade, É, experienciem amor, sim, claro que tem o senso de eu. não, experienciem tudo isso, unidade com o universo, etc, etc. Embora tudo isso, ainda existe uma ideia de eu, né? Um É, eu, tem um experimentador aí, né? exato, exato. Mas é algo muito sutil. Então, imagina, Mas tem, tá aí. exato. Agora, imagino que essa desidentificação nesse nível deve ser bem mais complicada que neste também, né? Ou Ah, seja, sem dúvida. isso aí. O melhor estado onde funciona o discernimento, que é fundamental para a desidentificação, é o estado de vigília. Por isso que o Vedanta é todo voltado para ele. Todo. Todo voltado para ele. O Vedanta ele é voltado para a experiência comum e ordinária, ao alcance de todas as pessoas. Qualquer pessoa interessada pode fazer uso do Vedanta, qualquer uma. Que esteja com funcionamento pelo menos razoável aí da mente, dos sentidos, pode fazer uso do Vedanta. Essa é a grande vantagem do Vedanta, né? Beleza? Bom, Ok. obrigado a todos aí pelos comentários ou por qualquer coisa aí que vocês falaram aí, tá ótimo, é sempre muito bom. E a gente então começa dessa frase aqui, né? Mas eu vou começar a ler no encontro seguinte exatamente do modo como eu vou ler a última frase agora. Eu não sou uma pessoa, eu sou a consciência impessoal, não dual, comum, ordinária, estado de vigília, sem ação, insensível, entre aspas, mas onde toda a sensibilidade aparece. Falou, gente. Uma ótima noite para vocês. Vamos fazer um comentário aqui, né? É sobre as doações, né? Vocês sabem que na tradição do Vedanta é comum as doações. Os patronos, né, no Oriente, eles é que acabam financiando o funcionamento dos ashramas, etc. Aqui no Ocidente é diferente, né? Os professores, em geral, eles trabalham meio solitariamente e acabam tendo que ter algum suporte, né? Então,
as pessoas que sentem que podem e ou devam doar qualquer quantia, sentindo-se à vontade, tem vários canais de doação que estão na página do Vedanta Brasil. Aqueles que não puderem doar, continuam com acesso também, igualmente, sem restrição nenhuma. Tá joia, gente? Então, muito obrigado a todos e a todas, né? Obrigado ao Vedanta, muito obrigado a Ishvara, a inteligência suprema do mundo manifesto, né? Aquele que apareceu como Dakshinamurti, o primeiro ensinador do Jnana Yoga para os sábios, para os rishis na época. Muito obrigado a essa tradição toda, passando pelo grande sistematizador de Shankaracharya e desembocando em todos nós. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Boa noite a todos. Tchau, gente. Até a próxima. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.